Estão me ouvindo? Sim. Cadê Então, que eu não pronto, estou vendo se o aqui? cara. Eu acho que agora já está sendo transmitido. Perfeito. Eu- Apareceu o link já? Tudo ok, podemos começar. Podemos começar? Podemos. Eu vou começar logo porque Vamos começar. Bom, o primeiramente, link já está desculpem o lá. pequeno atraso. Tudo certo, Luiz. Tudo certo, começando agora, tá? Ok. Boa noite a todos. Primeiramente, desculpem o pequeno atraso, tivemos alguns problemas técnicos, apesar de ter testado a ferramenta ontem e hoje. Aqueles bugs imprevisíveis, quase um novo vírus surgindo no horizonte que nos atrapalhou a esse pequeno momento. Mas vamos lá, espero que vocês gostem da nossa atividade de hoje. Eu sou Renato Bandeira de Mello, sou professor de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou membro do grupo da Choosing Wisely Brasil. E é com grande entusiasmo que hoje a Choosing Wisely Brasil lança o projeto STARS em nossas terras. STARS quer dizer Students and Trainees Advocating for Resource Stewardship. Qual é o objetivo? O objetivo é estimular estudantes de graduação e também residentes da área da saúde a liderarem iniciativas de ensino voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico, pensamento científico, alavancando assim a medicina baseada em valor, qualidade assistencial e escolhas sensatas. Nós vamos começar com 3 centros no país. O nosso, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e na Universidade Estadual de Londrina. A ideia é lançar o projeto, crescer e, ao longo do próximo ano, agregar outras unidades e, quem sabe, faculdades de outras áreas da saúde. É de nosso grande interesse fazer isso. Agradeço especialmente ao Caleb Spanenberger e ao Rodrigo Amantea, que são alunos da Faculdade de Medicina da URGS, alunos da Faculdade de Medicina da URGS que possibilitaram que essa live fosse feita e também são os grandes apoiadores do projeto STARS, tem me ajudado bastante no alinhamento das nossas ações. Nada mais apropriado nesse momento de avalanches de notícias sobre ciência, ou pelo menos algo travestido de ciência, que a gente lance o nosso projeto, debatendo ciência, pseudociência e fake news científica com os coordenadores e líderes da Choosing Wisely Brasil, a dupla que se dedica substancialmente ao estudo da medicina baseada em evidência, a ciência, qualidade assistencial, qualidade de ensino também. Temos a honra de receber hoje aqui os amigos e grandes exemplos para mim, Luiz Cláudio Correia, que é professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e o Guilherme Barcelos, médico intensivista, hospitalista, pensador, para que nós possamos, com bastante profundidade nessa hora que temos pela frente, falar sobre ciência e tudo aquilo que potencialmente pode estar influenciando o pensamento científico nesse momento de pandemia. Usaremos como pano de fundo a pandemia. Não é nosso objetivo principal aqui discutirmos a epidemia em si, mas discutir a ciência por trás da epidemia. Então, para começar, nada melhor que perguntar ao Luiz, o que é ciência e o que é essa tal de pseudociência? Ciência e pseudociência. Primeiro, quero agradecer
né, ao Grupo Star por ter organizado esse evento. Né? Grande expectativa nossa no Choosing Wise de estar aproveitando da inspiração, da juventude, da criatividade, do entusiasmo dos jovens futuros médicos. Né? No meu modo de ver, eu acho que essa geração de estudantes de medicina hoje, eu sempre menciono isso para meus alunos, ela vai representar um degrau na cognição médica. E eu coloco a responsabilidade em vocês, estudantes de hoje, de um futuro médico cuja tecnologia do pensamento é melhor utilizada do que na minha geração. Eu vejo isso como uma evolução constante e deposito como um grau de evolução muito significativo o da geração de estudantes atuais. Com grande satisfação e me inspira estar interagindo com estudantes e junto com colegas também que estão aí nos ouvindo, né? Colegas de conversa, colegas de especialidade, né? Tive o registro do pessoal aí de Aracaju, né, dos meus amigos de Aracaju do São Lucas, que disseram que estariam em peso, né, assistindo eu, Guilherme, Renato e isso. Né? Inclusive o Guilherme já visitou esse hospital lá. E meus amigos também da Bahia e do Brasil como um todo. Né? Os colegas do Choosing Wisely, né, também dá um abraço aí em todo mundo. E é um prazer estar aqui discutindo com o Renato e Guilherme, pessoas que a gente discute no dia a dia. A gente discute medicina, nós três, eu acho que no dia a dia, todo dia praticamente, né? Mas é bom ver vocês no vídeo, né? Saudáveis, fortes aí. E espero que todos nós estejamos nos cuidando, né? Então, o primeiro questionamento, eu sei que esse questionamento veio também dos estudantes, né? Que não puderam estar aqui presentes porque estão aí nos bastidores, permitindo o compartilhamento disso no Facebook. É sobre ciência, né? O que é ciência e o que é pseudociência. Né? Eu vejo ciência como uma forma da humanidade entender o universo, como o universo é e como o universo funciona. Né? A tentativa de entender o universo é desde a história inicial da humanidade. Né? O homem sempre tenta entender o universo. No início, no processo inicial, o homem tentava explicar o universo através dos mitos ou de paradigmas religiosos, quando ele não entendia muito as coisas. Isso aí já conseguia preencher um certo vazio, né, do Homo sapiens em relação a esse desconhecido de por que as coisas são desse jeito que são. O homem evoluiu. A segunda forma de entender o universo é a forma da filosofia, né? Ou seja, é um entendimento pela lógica, pelo pensamento lógico. E é uma grande evolução, é quando chega a razão nessa tentativa de explicar o universo. Só que os filósofos se tornaram humildes, e aí perceberam que as suas ideias precisariam ser testadas na prática. Aí surge o empirismo. E quando o empirismo entra na filosofia, a filosofia vira ciência. Eu vejo a ciência, na acepção da palavra, de uma maneira pura, como uma filosofia humilde. É quando o pensamento surge, mas ele não se basta. Ele precisa ser testado com dados empíricos. Então aí surge a ciência. Né? Então eu acho que ciência é a forma de entender o universo, forma contemporânea de explicar o universo, que requer pensamento, requer filosofia, mas requer demonstração prática também de nossas ideias. Né? O que é pseudociência, né? Eu acho que pseudociência existe na realidade. Para explicar pseudociência, a gente tem que entrar num entendimento que existem dois modelos mentais válidos. Dois modelos mentais válidos e devem coexistir na mente humana, que é o modelo da crença, da fé, e é o modelo do ceticismo, que é o modelo mais científico. Os dois devem coexistir. Para algumas coisas a gente utiliza a fé e a crença, para outras o ceticismo ou a visão científica. Eles não devem se entrelaçar. Na hora que eles se entrelaçam, ou seja, algo que é mais baseado no paradigma da fé, quer fazer parecer que é um paradigma científico, isso se chama pseudociência. Né? É aceitável que as pessoas usem rituais, inclusive em situações de um certo desespero médico. É aceitável os rituais, mas o que se torna pseudociência é quando a gente usa esses rituais e quer dizer que os rituais reduzem mortalidade, por exemplo.
ou que os rituais têm algum efeito, digamos, clínico que ainda não foram demonstrados. Rituais, religião, crença em fé é válida e pode ser até um paradigma usado na medicina enquanto paradigma religioso, mas não enquanto paradigma médico. A gente pode sugerir, concordar, participar de rituais. Eu acho que uma consulta médica, uma interação médico-paciente em si pode ser um ritual, e um ritual que faz bem para a alma do paciente. Mas dizer que esse ritual reduz a mortalidade de um paciente com Covid que está usando algum talismã, isso aí é anticientífico, porque ao invés de eu ficar com o paradigma religioso ou paradigma da crença e da fé, eu tento disfarçar ele de alguma coisa que poderia ser chamada de prescrição ou tratamento. Aí surge pseudociência médica, mas não é só em medicina que existe pseudociência. Então, é quando o paradigma da fé ele sequestra o paradigma científico, enquanto os dois devem coexistir, mas de uma maneira separada. Podem-se até interfacear, mas não se entrelaçar. É isso que eu vejo pseudociência. Mas a minha fala tem uma seguinte conotação: a gente não deve condenar o paradigma da fé ou da crença. Esse é um paradigma que sempre existiu, sempre continuará existindo, não é exatamente uma deficiência do ser humano, é uma característica do ser humano. Então, é até uma forma de a gente compreender quando médicos confundem crença e ciência em suas prescrições. Às vezes é uma fragilidade humana e não uma má intenção. Muito obrigado, Luiz. Acho que é algo bastante provocativo discutir esse tema, é sempre muito interessante, até porque, eventualmente, a pseudociência ela vem travestida de ciência por uma ciência de má qualidade. Então, não deixa de ser ciência, mas aí a gente tem duas questões, que é tanto a pseudociência quanto a ciência de má qualidade, gerando conclusões inapropriadas, gerando condutas inapropriadas. E o momento atual parece instigar isso de forma bastante contundente. Vemos uma avalanche de notícias, vemos também grande quantidade de opiniões embasando condutas. E há quem pense que talvez isso seja novo. Guilherme, diz pra gente, isso surgiu junto com o Covid, essa pandemia de pseudociência ou aplicação de condutas de baixa qualidade? E eu, complementando, o que tu achas que explica esse tipo de comportamento? Sim. De forma nenhuma, Renato. Até eu tinha deixado aqui, mas vou pegar que eu deixei mais longe. Eu estava folheando hoje, Renato, esse livro aqui, que é a História da Medicina. Das primeiras curas aos milagres da medicina moderna. É um livro que nos ajuda a perceber que esses auto-enganos que o Luiz colocou, eles já existem desde sempre na medicina, então fazem parte da nossa forma de pensar, da mente humana como ela é. Esse livro é interessantíssimo, trazendo relatos de como essas situações de acreditarmos por acreditar em terapias e intervenções, elas têm nos pregado peças há muito tempo, né? Então, eu até já havia escrito sobre isso, mas esse livro lembra do quase assassinato do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, aquele gigante que sobreviveu a guerras arriscadíssimas, que acabou sendo acometido por uma aparente epiglotite e fez um quadro gravíssimo, entrou em sofrimento respiratório e passou a ser tratado com sangria, que na época era o tratamento que se acreditava beneficiar. Esse paciente ele foi sangrado no período de 24, 36 horas, a ponto de perder praticamente toda a volemia, o que hoje a gente chamaria de choque hemorrágico iatrogênico.
e provavelmente faleceu das sangrias, que foram um tratamento super popular na época. Então esse livro, de novo, eu vou mostrar, porque eu gosto muito de relembrar a história, mas ele nos ajuda a entender que esses auto-enganos, eles nos acompanham desde sempre. E acredito que então a epidemia do coronavírus só esteja potencializando essa situação que não é nova, né? Em meio à epidemia do coronavírus saiu o resultado do último trial que testou o efeito de abrir a artéria coronária em paciente com doença coronária estável, mostrando que não há um benefício que predomina em média nos pacientes com doença arteriocoronariana estável, e a gente observa, olha para trás e já tinha muita evidência apontando para o mesmo rumo, e uma enormidade de pacientes submetidos a essa intervenção aí nas últimas décadas. Então isso vem desde sempre, e eu acho que o caminho para superar isso é lento. Ele envolve mudança na maneira de pensar dos médicos, e isso não se dá de uma hora para outra. Eu concordo com o Luiz que é um processo que vai ocorrer lentamente, mas dentro de uma visão positiva, isso já vem melhorando a medicina, e acho que em parte explica o incremento enorme na expectativa de vida da população mundial aí que a gente consegue observar nessas últimas décadas, né? Então, quanto a isso, eu sou um otimista, mas é um processo intrínseco nosso que a mudança é lenta e gradual. Guilherme, então tu me diz que... Desculpa, Luiz. Eu concordo com a visão otimista de Guilherme, é minha visão também. Se a gente observar assim, essa visão crítica atual que o corpo médico tem em relação à qualidade das evidências científicas, é uma visão que tem melhorado ao longo dessas últimas décadas. Tem melhorado porque devido a nenhum movimento que chega com o nome medicina baseada em evidências ou alguma coisa assim, não é essa a questão. Tem melhorado porque ciência, dentro de um paradigma epidemiológico, tem se tornado cada vez mais frequente, né? Então, naturalmente, o método científico vai evoluindo, né? Então, naturalmente, essa discussão surge e profissionais de saúde passam a ter também uma visão mais crítica em relação à qualidade da evidência. Então, existe uma evolução. Hoje se discute integridade científica, se discute replicabilidade de estudos, existe um campo científico chamado metaciência, que é a ciência que estuda a ciência e suas deficiências, né? E isso é uma evolução, então a gente realmente está evoluindo. Agora, uma coisa que está sendo assim, sofisticada é a pseudociência, né? A pseudociência que Guilherme se refere da época de George Washington não tinha um estudo que respaldava a sangria, era praticamente a crença. Hoje, essas crenças, elas são respaldadas por pseudo-estudos, né? Ou por coisas que a gente chama... Não, desculpa te interromper, mas esse é um aspecto muito interessante da história, porque ao mesmo tempo que essa situação ocorria com George Washington nos Estados Unidos, na Europa estava surgindo um ensaio clínico randomizado. Se tu olhar por datas, é mais ou menos no mesmo período. E algum pouco tempo depois, já então depois do advento do ensaio clínico randomizado, surgiu o ensaio clínico randomizado para sangria e mostrou uma tendência a aumentar a mortalidade em torno de 10 vezes. E tem muita semelhança com os tempos de hoje, porque apesar da evidência científica ter aparecido naquele momento, era um ensaio clínico randomizado, a imensa maioria dos médicos negou. E o uso da sangria ele transcorreu ainda por muito tempo, teve alguns booms adiante disso. A mudança do paradigma. A gente pode comparar isso de uma certa forma com a angioplastia coronária. Há 15 anos atrás foi publicado o estudo COURAGE, não precisava do estudo Isquemia, entendeu? Para dizer a mesma coisa que o estudo COURAGE, que o estudo BARI e que uma sucessão de estudos que tem um resultado consistente.
né? Então, o estudo Skinner, na realidade, um estudo, se você for ver do ponto de vista assim, de um purismo científico fútil, desnecessário. O paradigma estava bem solidificado, digamos assim. Mas Eventualmente a é mudança da interessante. prática, desculpa, Luísa, eventualmente a mudança da prática, ela vai ocorrer 10, 20 anos depois da quebra do paradigma. E muito Verdade. disso se sustenta em fenômenos neurocognitivos, de conforto, de dissonância cognitiva. A abrir coronária parece algo muito intuitivo quando o problema é que ela está se fechando. O que aumenta, nós precisamos diminuir. O que diminui, nós precisamos aumentar. Um raciocínio embasado em regressões à média, a tendência de normalização, aí do ponto de vista gaussiano, permeia muitas hipóteses e reforça crenças que as intervenções que fazem parâmetros voltarem à média, ou que está fechado se abriu, que se abriu se fechar, responder por lógica que deva ser algo a ser instituído, mesmo diante de estudos de baixa qualidade. Então, o que eu Então, queria observação. provocar vocês dois é falar exatamente isso. Nós falamos de pseudociência, mas eu gostei muito do termo pseudoestudos, porque boa parte do que se noticia hoje, que a gente debate, instigado pelo nosso instinto médico de querer salvar e usando o nosso outro alicerce, que é a medicina baseada em evidência, que são as fake news científicas, né? Então, como o mau uso do método pode gerar tudo isso? Renato, Uma antes observação de... assim. Hein, Não, Luiz? em relação. É que eu estava mais ou menos naquele raciocínio, mas eu queria só abrir um parêntese, porque eu sei que tem estudantes e etc. A gente, é só para explicar, quando a gente está criticando o paradigma na angioplastia coronária, esse é o paradigma voltado para pacientes. O paradigma que está sendo criticado é a angioplastia coronária voltado para a doença coronariana estável, com o objetivo de redução de infarto ou mortalidade, ok? A angioplastia coronária é um grande advento em cardiologia e que tem o potencial de beneficia e tem potencial de beneficiar muitas pessoas com doença isquêmica ou até em certas situações com doença coronariana crônica. Mas o que muitas vezes acontece em medicina, isso está dentro da definição de overuse, é a utilização de um recurso no paciente errado, na hora errada, e aí a gente futiliza isso, que tem uma propriedade intrínseca até boa. Só para deixar isso claro. Mas para mudar de Luiz, assunto, voltando ao assunto anterior, só completar aqui, Guilherme, foi quando você deu o exemplo acho que do George Washington, em que você falou que tem outras evidências de George Washington. O que eu queria completar é o seguinte: surge, na época da sangria de George Washington, era uma coisa baseada em crença. Hoje as crenças existem assim, se por um lado ensaios clínicos randomizados, ou nem tudo é ensaio clínico randomizado, trabalhos científicos vêm para orientar a gente em relação às crenças, esse paradigma do empirismo ele é sequestrado em prol da pseudociência, na medida em que você faz o que eu chamo hoje de anti-estudos. Estudos com uma série de vieses e que mostram o resultado que você queira. Um grande exemplo não, tem muitos exemplos disso, mas o exemplo que está aí em voga é o tal do estudo francês sobre o tal antimalárico, né? Aquele estudo ali ele tem todos os vieses que um estudo que se propõe a avaliar a eficácia pode ter. Então ele é um tratado de vieses e também um tratado de erro aleatório na medida que não tem tamanho amostral, tem múltiplas comparações, etc. Então ele é um exemplo. E aí você fabrica o resultado que você quiser. Então, enquanto o método científico ele é utilizado para dificultar uma afirmação, e se diante de um desenho científico adequado, e diante dessa dificuldade de afirmar, mesmo assim eu afirmo, o método científico pode ser sequestrado para facilitar a afirmação, quando você cria vieses em prol da afirmação. Então é um sequestro, isso é um anti-estudo. O estudo não serve para ajudar a gente a entender o universo. Ele faz com que a gente desentenda o universo. Então é o cuidado que a gente tem que ter. Claro que o empirismo, a ciência vem evoluindo,
Hoje a gente tem maior quantidade de evidências científicas, mas cuidado se as evidências delas estão servindo para clarear mais as coisas ou para tornar as coisas mais escuras. Renato, Pode falar. tu viu que o Luiz não fala nem o nome da hidroxicloroquina, né? Depois tu pode perguntar para ele por quê. Eu acho que vai ser uma discussão interessante. Acho que ele está de saco cheio. Mas o que eu ia comentar, Luiz, outro aspecto da história do overuse, dos auto-enganos na medicina, ainda voltando à história da sangria da época do George Washington, um pouco depois, então, surgiram os ensaios clínicos, inclusive ensaio clínico para sangria, e um deles foi de uma data próxima ali de 1830. O autor se chamava Luiz. Foi esse que trouxe eu estava resgatando aqui, que trouxe a mortalidade de 10 vezes mais para quem fazia sangria, indo contra tudo que a lente humana enxergava naquele momento, porque os médicos que praticavam achavam que fazia bem. E quando o Luiz publicou, todos esses médicos que se sentiram afrontados com a nova evidência tentaram dizer, e aí eu resgatei num livro histórico alguns argumentos, né, que eles disseram, então, que eles não tratam de estatística, eles cuidam de pacientes individualmente à beira de leito. E o Luiz contra-argumentou dizendo que era impossível saber se um tratamento é capaz ou não de salvar um paciente individual, não havendo demonstração de eficácia e segurança em um grande número de pacientes. Acho que o Segundo Luiz ele, sem ajuda da isso. estatística, sem ajuda da estatística não é possível a prática da medicina real individual, disse Luiz, que bem poderia se chamar Luiz Correia também, porque é muito parecido com os teus argumentos de hoje. Isso também mostra, apesar da minha visão otimista, um pouco do tamanho do desafio que a gente tem, que é mudar essa cultura, que ela é secular, então. Guilherme, eu acho que, na minha experiência, eu gostaria de ouvir a opinião do Luiz sobre isso, já que ele voltou agora, né, nessa nova etapa da vida, séculos depois, enfim. Eu ouvi a opinião sobre a experiência clínica. Não, É isso que você quer, sobre né? o olho clínico. É isso, exato. Olho O olho clínico. clínico. O olho clínico do ponto de vista de determinar a eficácia, ok? O olho clínico é muito importante, a experiência clínica é muito importante, mas para determinar, se a gente está falando em conduta terapêutica, para determinar a eficácia terapêutica, ele serve para nos enganar e não para nos orientar. Se a gente olhar o olho clínico, a gente vai se enganar. Primeiro que é impossível ver um benefício no nível das coisas que a gente vê, né? Quando a gente tem um feedback muito rápido, o olho clínico serve. É bom até explicar isso, né? Coisas do tipo assim, eu faço um propofol e o paciente dorme. Isso aí o olho clínico é capaz de nos orientar, de nos ensinar, ok? Porque o feedback é imediato. Mas em boa parte das coisas que a gente faz agora para o feedback ser lá na frente, né? E na verdade esse feedback é um resultado de uma multiplicidade de fatores e não só o nosso ato. Então a gente não tem o feedback que a gente precisa para a gente aprender pela prática clínica. O que é que acontece na ausência desse feedback? A gente substitui isso pelo viés de confirmação. Eu acredito que meu paciente vai melhorar porque eu estou fazendo, por exemplo, Entresto, né? Que é aquele trabalho, que é aquela droga para insuficiência cardíaca que foi pseudo-demonstrada como eficaz, porque o grupo controle tinha um tratamento diferente do que a droga que seria a inovação. Então eu acredito que eu vou beneficiar meu paciente com Entresto, já entro acreditando. Os pacientes que saírem ali bem daquele período que eu introduzi o Entresto, eu vou ver aquilo como uma confirmação de minha crença, e os pacientes que não evoluírem bem eram muito graves, nem o Entresto resolveu, né? É bem verdade que os pacientes que evoluem bem, eles podem evoluir bem pela regressão à média, né? Você está em crise, a tendência, se você não morrer, é melhorar.
né? Mas não é só isso não. Na hora de botar em trechos, você fica olhando o paciente com mais atenção, você aumenta o diurético, você adequa as outras terapias todas. Aliás, aquele paciente já é uma novidade para você. Você já vai até gravar o nome dele, nem precisa olhar o prontuário, porque ele é a sua novidade. Aliás, é o seu orgulho de estar usando, prescrevendo com essa caneta poderosa essa medicação que a indústria farmacêutica está aí, que traz, inclusive a indústria farmacêutica nos traz muito benefícios, mas também ela tem um dos objetivos, não é o objetivo paciente, é o objetivo outro, né? Então a gente acaba caindo muitas vezes nisso, seduzido por essas coisas que a gente pode chamar de propaganda. Então é impossível eu perceber na minha prática clínica que o entresto traz benefício. Porque se trouxer benefício, e esses benefícios normalmente são probabilísticos, eu preciso tratar 20 para 1 se beneficiar. Isso é um NNT bom, é um NNT de boas terapias, inclusive dessa, se ela for verdade, né? Não sei se é. Não sei se é, não estou dizendo que não é, mas eu não posso dizer que eu sei que entresto é eficaz. Né? Então, mas se for verdade, eu vou precisar tratar 20 para 1 se beneficiar e vou precisar, na minha experiência clínica também, ter outros 20 que eu não tratei e não ter o benefício nesses outros 20. Agora eu pergunto, como na prática clínica eu posso conseguir ter esses 40 pacientes e fazer essa planilha de Excel na minha cabeça e perceber que a diferença foi em 1 em 40, ou 1 em 20 para um lado e dos outros 20 ninguém se beneficiou. É impossível. Então, se eu estiver tirando uma lição de eficácia terapêutica da minha experiência clínica, essa lição não é verdadeira. Ou se ela for verdadeira, é uma coincidência com a verdade. Mas a verdade não está vindo dessa observação. E essa é a humildade que médicos precisam ter a fazer afirmações de 2 pontos. Na minha experiência, o paciente está melhorando. Isso é, no mínimo, falta de humildade. Na minha experiência, esse remédio é ótimo. A gente escuta frequentemente essa frase. E por trás desse pensamento de ilusão terapêutica, grande parte das vezes, está a dicotomização usual do pensamento entre funcionar e não funcionar. Eu esqueço que o NNT é calculado pela diferença absoluta de eventos no grupo tratamento e no grupo controle. Ou seja, mesmo no grupo tratamento, eu tenho um pool de pessoas que vão desenvolver o problema. E no grupo controle, um pool de pessoas que vão desenvolver o problema. Mas eu tenho um excedente de problema no grupo controle em relação ao grupo placebo. E as pessoas esquecem. Então, ouvi frases do tipo: mas o paciente estava anticoagulado, como teve um novo evento? Ele não deve ter tomado, a culpa acaba caindo na adesão ao tratamento. Mas juntando então ciência com o cenário atual, quero provocar vocês com perguntas vindas do grupo que nos acompanha. E eu vou juntar algumas delas que se referem principalmente a pular etapas na ausência de estudos robustos para justificar tratamentos durante a pandemia. A ciência, infelizmente, não consegue explicar todas as condutas seguras e centradas. Como controlar o impulso da fé? Nesse momento, os passos para liberar alguma droga através dos estudos robustos estão sendo pulados. É desespero ou pragmatismo para conter o número de mortes e internamentos? Quais vocês acham que são os fenômenos por trás disso? E como a gente pode evoluir para que, além da nossa visão otimista atual, isso se concretize em uma mudança do pensamento diante de tudo que nós temos visto? Eu acho, Renato, que nesse aspecto a epidemia traz algo muito de novo. Porque num cenário anterior à epidemia, onde a ciência era praticada com calma, com método, com rigor, com tempo, você pegava um monte de estudo observacional na bancada de um tomador de decisão
que para determinada doença tinha ali algumas opções de tratamento a partir de estudos observacionais e ia usar deles para escolher algum para investir e fazer um ensaio clínico e tentar responder a questão. Então, como evidência preliminar, estudo observacional é válido, é importante e deveria continuar sendo importante. Mas no momento atual da epidemia, como a pressa tomou conta, e mais do que a pressa, as pessoas já se decidiram entre terapias boas e ruins, né? A despeito das evidências preliminares, não tem mais validade nenhum estudo observacional para tentar compor esse conhecimento e eventualmente escolher por um ou outro ensaio clínico, né? A droga, no momento, a cloroquina, já dividiu as pessoas de tal forma que, nesse momento, não sei se o Luiz concorda, nós não precisamos de nenhum estudo observacional mais para a cloroquina, nem positivo, nem negativo. Isso só gera um lado tentando lacrar com o outro. Nós precisamos de um ensaio clínico para responder essa questão, que talvez, com a ciência como deveria ser feita, esse ensaio clínico deveria ser para outras coisas, não é nem para a cloroquina, que a probabilidade pré-teste de funcionar é baixa. Mas eu acho que, nesse sentido, o momento desorganizou a ciência e realmente agora a gente precisa desse ensaio clínico, embora o Luiz não goste nem de falar o nome da droga, eu acho que ele é fundamental. Hein, Luiz? Eu acho que, então, é uma coisa, Renato mencionou assim, a chegada, né, da pandemia. E a chegada da pandemia, na realidade, eu acho que forçou a gente a aprimorar um pouco a cognição médica, no sentido de saber diferenciar quando a gente está diante de um evento sistêmico, populacional, ou diante de um evento individual, diante de uma situação individual. A pandemia é sistêmica e é uma abordagem, muitas vezes, quando a gente fala choosing wisely, aí remetendo a nossa movimento choosing wisely, geralmente a gente é menos é mais no choosing wisely, né? E a gente pensa muito em consequências não intencionais, e só exemplificando como é importante a gente entender o paradigma sistêmico. Quando vocês tiveram acesso, o Guilherme transmitiu no Choosing Wisely, etc., na minha palestra do TED no final do ano passado, que era o valor da incerteza, e onde eu citava o Choosing Wisely, e ali eu estava valorizando a incerteza no sentido de que eu não quero ter a certeza platônica de que eu não vou ter um infarto. Porque eu querer ter essa certeza vai gerar atos que podem ter mais consequências não intencionais do que consequências benéficas. No caso, o ato aí, nesse exemplo em questão, seria rastreamento de doença coronária. A gente faz rastreamentos fúteis de doença para gerar uma percepção de certeza de que eu não vou ter a doença. E isso prejudica mais gente do que beneficia. Dentro desse paradigma, e aí remontando a minha palestra do TED, que eu dizia, a gente tem que abraçar a incerteza para, às vezes, adotar o menos é mais, né? Aceitar o menos é mais como uma coisa que a probabilidade de beneficiar, a probabilidade de trazer benefício é maior do que o mais é mais, no caso do rastreamento. Nesse exemplo, a gente usava, e aí o Choose Wise ele usa quando diz overuse, o paradigma individual, ok? É bem verdade que a recomendação é geral, mas a gente está falando que individualmente mais pessoas vão se prejudicar do que se beneficiar com esses rastreamentos ou essas coisas, ok? Individualmente. Então você tem uma probabilidade. A probabilidade é maior de malefício do que de benefício se eu começar a fazer tomografia de coronária em todo mundo acima de 60 anos, ok? Então, é uma recomendação coletiva, mas baseada no paradigma individual, cada doente, o que vai acontecer com cada doente. Então, esse é o nosso aprendizado de medicina baseada em evidências e nossa cultura de choosing wisely. Aí a gente se depara com uma situação que a gente está agora, que é uma situação sistêmica. Essa é uma situação universal. É o mundo todo sozinho. É um único evento.
E é um evento que, se a gente não conduzir bem, ele é catastrófico. Então, nesse momento, a gente tem que pensar mais no dano do que, provavelmente, do que na probabilidade de benefício, ok? Então, em se tratando, isso a gente aprendeu, de uma infecção viral nova e etc., existe uma probabilidade de que, se a gente errar aqui, se a gente deixar de fazer esse diagnóstico, certo? Será catastrófico com NNT de 1. A gente só está falando de um paciente. Foi a população mundial que virou um paciente. Eu estou apenas com um, não tem várias pessoas individuais. Então, nesse momento aí, a gente deve reduzir o paradigma probabilístico e utilizar a lei das precauções, porque é exponencial a consequência de uma omissão no paradigma populacional. É exponencial a consequência da omissão. Isso não é igual ao paradigma individual. Quando a gente fala não rastreie, a gente vai omitir alguns cânceres. No entanto, coletivamente, a gente vai beneficiar mais gente do que prejudicar ao não ter rastreado. Quando a gente fala de uma única população mundial, é um único erro. Não é algo que algumas pessoas você vai errar, outras você vai acertar. Nessa hora, diminui a probabilidade da pandemia vir a ser alguma coisa catastrófica e passa a ser, se for, é um dano tão alto que eu vou agora agir no mais é mais e não no menos é mais. O que seria no mais é mais? Ao final de janeiro, considerar o pior cenário e interromper as interações sociais, fazer um distanciamento social em fevereiro. Fevereiro foi o mês perdido, porque o nosso paradigma mental é individual e não populacional. Esse é um aprendizado que a gente deve absorver com medicina baseada em evidências, de identificar situações sistêmicas, interdependentes, contagiosas, onde o mundo todo é seu único paciente. As consequências são escaláveis, portanto, aí a gente não pode se omitir. Esse é um aprendizado, inclusive, para mim. Porque em janeiro a minha predição foi mais ou menos choosing wisely. Foi mais ou menos o nosso paradigma que a gente está acostumado a pensar. Então esse eu acho que é um aprendizado que a gente tem que absorver. Agora vamos à questão mais específica de Renato. Tratamentos de indivíduos que ficaram doentes devido à pandemia. Ok? Você tem uma pandemia. Qual é o efeito da pandemia? Provocar doença, ok? Aumentar a probabilidade de alguém ficar doente. Se eu estou numa pandemia, a probabilidade de eu ficar doente é maior do que se eu não estou na pandemia, ok? No entanto, quando dentro da pandemia eu me torno doente, esse paradigma muda de populacional para individual. Eu sou um doente. No meu leito ao lado, se não houvesse isolamento, estaria um paciente com sepse bacteriana, com a mesma mortalidade. E que o paradigma é o mesmo. Eu não uso vitamina C em sepse, embora muitos acreditem que usa, tem aí alguns trabalhos preliminares, mas eu não uso, Guilherme não usa, Renato não usa vitamina C em sepse. Por que eu vou utilizar antimalárico em coronavírus, em Covid-19? É o mesmo paradigma individual. O paradigma é o mesmo. Eu não estou dando antimalárico para uma pandemia. Eu estou dando para um paciente que ficou doente devido à pandemia. Agora é o raciocínio individual. E os mesmos princípios se adequam, que é o princípio das consequências não intencionais. E aí eu não estou falando de evento adverso. Eu acho muito pequeno falar de evento adverso, antiarrítmico, nem descrito isso tá, qual é a incidência. Não, as consequências não intencionais são imprevisíveis. As consequências culturais, psicológicas, entendeu? Você confundir religião e ciência baseada ou medicina baseada em ciência. Isso tem uma série de consequências sociais que não é interessante. Então não é só assim um efeito colateralzinho que vai dar ali no paciente, não. É o todo, são as consequências não intencionais como um todo. E a gente perde também a percepção de que o paradigma é probabilístico. Ok? Então há um prejuízo. Há um prejuízo também do ecossistema científico, porque principalmente nesse momento de crítico, a gente tem que pegar o ecossistema científico e transformar ele mais eficiente do que ele é.
Então, os esforços têm que ser canalizados para hipóteses de maior probabilidade. 150 ensaios clínicos registrados para testar esse malárico é desperdício esse antimalárico é desperdício de ciência. Porque você imagine, na realidade, tem que estar sendo investido em situações de probabilidade de pré-teste maior, e aí a gente vai ver ali o que é que vai surgir de mais promissor. Então, o próprio campo científico fica enviesado em relação a isso. É interessante a gente considerar a probabilidade a priori para depositar, para investir os nossos esforços científicos nas melhores hipóteses. Não dá para investir esforço científico em hipóteses esdrúxula. Ou então faça um só, mas 150 é brincadeira, 150 ensaios clínicos registrados aí, a maioria inclusive de má qualidade metodológica, porque parece que é uma corrida pelo protagonismo científico, ou um heroísmo científico, e não, na realidade, a tentativa. Aliás, quem está falando em ciência também está se querendo fazer de herói nessa discussão, que já chegou a ser uma discussão caricatural, né? E, Luiz, então, eu acho que o paradigma é esse. Na hora que eu estou numa pandemia, mas eu tenho que raciocinar. O paradigma que eu estou lidando aqui é o paradigma populacional ou é o paradigma individual? Indo para o paradigma individual, a gente tem visto muito apoio ao uso individual de medicamentos. Claro que tudo isso tem um grande fundo de viés emocional, e aí se chama esse uso não científico do medicamento de compassivo. E, eventualmente, argumentações científicas, diante de um termo desses, podem ganhar contornos de crueldade. Porque se compassividade é dar algo não testado, não dar por exigir que o paradigma científico seja respeitado, é interpretado por alguns como algo cruel, né? Só que o uso compassivo ele desconsidera absolutamente o potencial de dano não intencional. E aí o Luiz citou muito bem toda essa gama de potenciais efeitos óbvios, que aí é o mínimo que a gente pode pensar, mas pensando além do alcance, pensando lá na frente, diversos outros potenciais vieses sociais e comportamentais agregados a isso. Mas evidências são construídas, são 150 estudos. Fale, Guilherme. Não, é que o uso compassivo que alguns estão trazendo para discutir, ele vem disfarçado, na verdade, se trata de uma tentativa de ter permissão para fazer o que quer, né? Porque, especificamente em relação a essa doença, e aí é uma área que eu conheço porque trabalho em terapia intensiva, mesmo na manifestação mais grave do Covid, nós estamos falando de uma mortalidade equiparável a outras tantas condições que a gente trata dentro das UTIs, né? Então, querer jogar a medicina baseada em evidências no lixo com o argumento de que é uma situação atípica, é atípica dentro dessa realidade global, mas dentro de uma UTI, aí mais ou menos como o Luiz tratou a questão do indivíduo, dentro de uma UTI as coisas não estão tão diferentes do que sempre foram, com uma mortalidade média aí na faixa do que seria jogar uma moeda entre pacientes que vivem e vêm a falecer. Isso nunca justificou nós rumar para o paradigma da fantasia e não deve justificar nesse momento, né? O uso compassivo faria sentido num paciente muito específico, né, que está morrendo, e não é a realidade da imensa maioria dos pacientes com Covid que a gente trata dentro da terapia intensiva, e boa parte deles saem de lá, sobrevivem, né? Então, não é o caso para a maioria das vezes que estão querendo justificar. O uso compassivo está sendo usado para tentar fazer o que se quer fazer. E eu acho que esse outro argumento que você falou, de que porque a gente está diante de uma pandemia, tudo agora é justificável, eu acho até injustiça com os pacientes que estão doentes de outra coisa que não são provocados pela pandemia, e eles não têm o direito de receber as outras coisas, né? Vamos supor que eu proteção tivesse... para eles, né?
No ano passado, vamos supor que eu tivesse uma infecção grave, uma pneumonia grave por H1N1. Ali eu não deveria fazer fantasia e agora também uma infecção grave por coronavírus eu posso fazer porque eu estou Claro. diante de uma pandemia. É injustiça com o outro, aliás, que eu achava que não devia fazer. Então, essa é a falta de perspectiva de que o paradigma individual é o mesmo e a racionalidade médica deve prevalecer. Eu falo em consequências não intencionais. Eu não sei qual será a consequência para aquela paciente. O paradigma das consequências não intencionais, ele é múltiplo e é imprevisível. Se nós passarmos a tomar decisões individuais com base em racionalidade, consequências não intencionais vão ocorrer para nosso ambiente, para nossa sociedade e para nossos pacientes. Que consequências são essas? Não sei. Consequências não intencionais são imprevisíveis. Agora, ao optar pela irracionalidade, a gente abre a guarda para essas consequências não intencionais. Agora, o A lógica não discurso. respaldada pelo empirismo, né? Agora, um cuidado que a gente tem que ter é com o discurso científico, que está virando religioso também, entendeu? As pessoas dizem assim, eu tenho, não. Por que você faz isso? Porque isso é científico. Que resposta é essa? Isso é científico. Como se ciência fosse um dogma. Então, as pessoas, nessa discussão atual, estão usando ciência como um dogma. Todo mundo está, inclusive, banalizando essa palavra científica, né? Porque é científico é como se fosse a voz de Deus, e aí eu tenho que seguir. O que é isso científico, né? Então, eu vejo, então, um discurso nessa fase atual desses que estão defendendo a ciência dogmático, religioso. Ciência virou religião. Porque ciência, na realidade, valoriza, em primeiro lugar, a dúvida e não a afirmação. E existe um discurso pretensioso. Primeiro que não compreende muitas vezes a fragilidade, é uma fragilidade de quem está prescrevendo antimalárico para coisa. É uma fragilidade, mas não compreende essa fragilidade. Acusa, criminaliza esse ato, que não é um ato criminoso. Na maioria, tirando aí esses esdrúxulos líderes, ou alguns que estão aí nas redes sociais querendo protagonismo, né? Quem está na linha de frente, às vezes prescrevendo uma fantasia, é uma fragilidade da pessoa, ela está na linha de frente, se sentindo vulnerável, e aquilo ali é o quê? É um talismã para ela e para aquele paciente. Entendeu? Então a gente tem que, de alguma maneira, compreender isso aí. No entanto, o discurso científico parece não compreender. Né? Assume uma posição dogmática como se aquilo fosse pecado. Aquilo não é pecado, é irracionalidade. Aquilo não é pecado, é fragilidade. Fragilidade de alguns até intelectual, mas eu não vou ser pretensioso a ponto de dizer isso também, só isso. Na realidade, é uma fragilidade natural do ser humano de estar ali e precisar de um talismã. Todos precisamos de talismãs em diferentes situações na vida. Agora, eu acho falta de criatividade que o talismã seja um antimalárico. A gente está perdendo tempo com essa discussão e poderíamos inventar diferentes talismãs para acalentar a alma dos familiares dos pacientes graves de Covid. Quem sabe orar, meditar, yoga, rezar, aromaterapia, sei lá, outros tipos de relação médico-paciente poderiam surgir disso. Eu acho muito pouco criativo querer dar um comprimido como um talismã. Tem talismãs melhores. A relação médico-paciente é um grande talismã se a gente souber usar isso. Agora, perde tempo apresentando termo de compassivo para assinar, para usar coisa. Perdeu tempo, usasse aquele tempo para olhar no olho do paciente, para pegar no ombro do familiar, para transmitir algum calor humano que médico bom sabe fazer. Né? Agora, Muito bom. é uma perda de tempo nisso aí. Agora a gente não pode pegar a Muito ciência bom. e transformar em religião. Eu faço isso porque é científico e o que eu não falo é anticientífico. A gente tem que ter esse cuidado também, de entender que todos nós precisamos dos dois paradigmas, da crença e da ciência. Agora, cada um na hora certa. Falando em ciência, então, há uma pergunta que chega a nós. Por que esses pseudo-estudos e estudos de baixa qualidade são publicados? Como eles chegam às revistas? Por que eles passam?
qual a fragilidade nesse processo que dá status de ciência a algo que beira o pseudocientífico, para não dizer que é pseudocientífico? Então, tem uma diferença da evidência ou do trabalho científico relevante e do trabalho científico interessante, certo? Relevância passa primeiro por veracidade, depois por impacto da ideia. Essa ideia é impactante, seja do ponto de vista do conhecimento, seja do ponto de vista pragmático. E também é verdadeira. Isso é relevante. Só que existe uma outra coisa que não é exatamente relevante, que é interessante. Tem trabalhos interessantes, nada relevantes. Só que interessantes porque despertam o interesse das pessoas. Se as pessoas estão susceptíveis e você apresenta uma pílula milagrosa, uma panaceia, aquilo vai se tornar interessante. Então a gente pode falar da hipotermia pós-parada. 2 trabalhos de péssima qualidade científica foram publicados no mesmo número do New England Medicine, não sei quantos anos atrás, há 10 anos atrás. Esses 2 trabalhos, que se diziam ensaios clínicos randomizados, mas de péssima qualidade, foram interessantíssimos. Foram interessantíssimos porque ele trazia um poder ao médico que depois de uma parada cardíaca ia recuperar aquele paciente. E isso aí virou guideline. Guideline de parada, guideline de UTI, critério de qualidade de medicina crítica, de UTI, se fazia ou não essa hipotermia, é uma fantasia total. Inclusive de baixa probabilidade pré-teste também essa, por acaso. Então, mas era interessante aquilo. Aquilo empodera o médico. E empodera numa situação de extrema gravidade, ok? Então, isso aí, coisas interessantes, elas são muito citadas. Elas viram uma publicação importante. E o que é que a revista quer? Ser muito citada. Então você confunde aí o relevante e o interessante. E às vezes a gente faz coisas relevantes, né? Coisas relevantes, coisas que contribuem, mas não tem 10 mil pacientes randomizados. Só que o outro trabalho de 10 mil pacientes randomizados, que está testando uma ideia esdrúxula, né? Por exemplo, vou suspender uma medicação ou não vou suspender na era Covid. Esse outro trabalho não é relevante. Inclusive não foi baseado em evidências epidemiológicas que sugeriam que aquilo ali poderia ser alguma tendência, né, de malefício. Não é relevante. Só que vai ser interessante porque tem 10 mil pacientes. Porque é chamado de ensaio clínico randomizado. Então, eu acho que é essa confusão entre relevante e interessante que faz que muitas coisas que não deveriam ganhar essa notoriedade sejam publicadas, né? Agora, é natural, a gente não vai querer só que o trabalho confirmatório seja publicado, certo? Eu acho que trabalhos exploratórios devem ser publicados com a função de moldar o nosso pensamento, mas não de confirmar uma ideia. Então, cabe a gente também entender 3 tipos de trabalhos. Aqueles que são anti-estudos, que claramente você vê que são fake news, aquelas coisas muito boas para ser verdade, cheia de viés. Esse preferencialmente não deveria estar chegando a gente. Tem a maioria dos outros trabalhos aqui no meio, que são trabalhos que têm valor. Agora a gente só não pode usar eles para determinar ainda uma conduta ou para fechar uma questão. São trabalhos exploratórios, esses devem estar ali. E a minoria são os trabalhos confirmatórios que no fim da cascata de comprovação eles chegam ali e elevam aquela probabilidade a priori para alta. Então cabe a gente também saber distinguir. Não é culpa só dos editores que querem citação ou dos revisores que gostam da ideia. Por isso que eles estão... Claro, o revisor que está revisando essa ideia de vitamina C é o cara especializado em vitamina C. Então tem o viés do revisor. O viés do editor é que eu quero publicar coisa interessante. Mas tem o viés do leitor. Essas informações, pseudo-informações, elas são contagiosas. Veja o que eu falei da hipotermia da para. Contagiou o grupo aí de medicina intensiva. Por que é contagiosa? Primeiro porque é transmissível, é interessante. Mas para você ter o contágio, você precisa não ter imunidade. Você precisa estar susceptível. E nós não temos imunidade contra coisas que não têm a relevância que precisava ter.
nós não temos imunidade para poder rejeitar coisas interessantes, não relevantes. Não temos a imunidade contra a fake news científica. Então, por que a gente não tem a imunidade? A gente fica muito susceptível a isso. É uma outra exemplo, é uma outra característica que está mostrando. A mente médica não está imune em relação a fantasias sensacionalistas. Eu acho que um outro bom exemplo disso é o estudo recém-publicado do Lancet, com quase 100 mil pacientes. Isso tem sido escrito por quem tenta enterrar a cloroquina com esse estudo do Lancet, que é mais uma evidência observacional, que a gente tem que ter o cuidado de não traduzir a mensagem de que ela não serve para nada, porque em outros tempos ela seria importante, como mais um dado preliminar, mas tem que reconhecer, acho que nenhum de nós três aqui prescreveria cloroquina, mas tem que reconhecer que é uma evidência que também tem um alto risco de viés e de estar apontando resultados equivocados pela natureza observatória do estudo, né? Então, eu até pergunto para você se o Renato ou o Luiz, em algum momento, reverberaram essa evidência. Eu não fiz nada com ela, porque, para mim, ela não muda a maneira como nós deveríamos pensar a questão. Eu reverberei. E essa... Eu reverberei, o Guilherme, acho que chegou a ver. Eu escrevi, cuidado, há que se ter o dobro de cautela quando se interpreta um estudo que vai ao encontro do que a gente pensa. Há que se cuidar o viés confirmatório. Sobretudo... Você fez o contrário de reverberar, né? Você não reverberou, você trouxe a racionalidade. Inclusive uma pergunta de print Souza. Do estudo, mas enfim, houve alguma manifestação da minha parte, mas foi uma manifestação exatamente nessa direção, que a gente precisa entender. Mas então, Souza de Aracaju, ele escreveu aqui no Face, me mandou também aqui pelo WhatsApp, é justamente esse questionamento, assim, se posicionando também em relação a... Souza é uma pessoa muito também de mente racional, e questionando a questão do estudo do Lancet, igual vocês dois e Guilherme aí trouxe essa questão. Eu queria falar uma coisa a respeito desse estudo. Estudo observacional tem grande valor, mas não para mostrar eficácia terapêutica. Estudo observacional tem muito valor. A gente pode até interpretar que um grande estudo, um dos primeiros estudos, os primeiros exemplos de evidência que mudou como a gente pensa, é a evidência de Richard Doll e Bradford Hill, que demonstrou que tabagismo tinha associação com câncer de pulmão, né? Isso é um estudo observacional. Então, para fatores de risco, né, e seguindo alguns critérios, eu tenho até uma postagem no blog e uma aula disso no curso online de Medicina Baseada em Evidências. Para fatores de risco e seguindo alguns critérios que está aí nesse conteúdo que eu falei, são as melhores evidências que a gente tem, né? Então, o estudo observacional tem que ser valorizado. Outro valor de estudo observacional, marcadores prognósticos, modelos prognósticos, modelos preditivos. Eu acho que é das coisas que tu mais gosta, né, Luiz? Exato. Aliás, minha linha de pesquisa de ensinos coronários é estudo observacional, então não tem problema nenhum. São estudos interessantíssimos, então, estudos transversais para análise de testes diagnósticos. Cada tipo de delineamento tem o seu papel. O que a gente não pode é usar erroneamente um delineamento e assumir verdades absolutas. E aí eu queria dividir em duas coisas. A verdade absoluta em relação à eficácia. É muito frágil, quando a gente está falando de terapêutica ou observacional, quando naquela observação foi o médico que escolheu usar ou não o tratamento. É até uma coisa mais aceitável, menor sujeita a viés de confusão, quando não é uma escolha. Eu estou comparando um hospital que tem a técnica de cirurgia laparoscópica com outro hospital que não existe cirurgia laparoscópica, ok? Não é uma escolha do médico baseado no paciente.
Esse estudo observacional ele sofre menos viés de confusão. Mas quando no observacional é o médico que está tomando uma decisão, às vezes junto com seu paciente, baseado no risco do paciente, ele tende a tratar mais pacientes mais doentes, ok? Então surge aí um viés de confusão. Esse viés de E o confusão... Deixa eu só concluir isso, porque senão claro. tem que ter essa linha de pensamento. Surge um viés, porque os pacientes tratados vão ser diferentes dos não tratados. Agora, eu quero colocar... E às vezes o médico escolhe melhor. Ele pode escolher o paciente mais grave para tratar, ou ele pode escolher o paciente mais adequado para tratar. E o mais grave, moribundo lá, ele não vai tratar, vai ficar no grupo controle. Então a gente não sabe muito o que vai acontecer em relação à eficácia. É muito sujeito a viés de confusão. Mas é pior. Então a gente não deve ver uma evidência que o médico escolhe como uma coisa confirmatória em relação à eficácia terapêutica. É uma coisa que aumenta um pouquinho a probabilidade se o resultado for positivo, mas longe de ser definitivo. Agora, o pior de tudo é para falar em insegurança do tratamento, né? Porque você vai pegar aquele tratamento e usar nos pacientes mais graves. Naturalmente, os mais graves vão ter mais evento adverso. Vão morrer mais. O que mostrou esse estudo do Lancet é que morreu mais gente que utilizou o antimalárico em relação ao que não morreu. E aí a OMS parou o ensaio clínico, veja que coisa, né? Parou o ensaio clínico, mas a escolha do médico determinou um paciente mais grave. E, consequentemente, ele poderia morrer mais. Então, para falar, se você consegue extrair uma informação diante disso, de benefício, ela não é definitiva, mas ela está indo meio contra o viés, ela tem ainda um pouquinho mais de veracidade. Agora, se você está falando disso para falar de insegurança, de matou mais ou teve mais arritmia, é pior ainda, é menos evidência ainda. Então, o que está sendo usado esse estudo é para dizer que a droga não é segura. Só que, naturalmente, essa droga é usada nos pacientes que a gente acha que vai morrer mais. Então, tem um grande viés. Não dá para usar, a gente não está diante de uma situação. Então, da mesma forma que a gente não usaria um estudo desse positivo para propor um tratamento, a gente não deve usar como argumento contra o tratamento. Ele não é uma evidência que molda esse aumento de mortalidade no grupo hidroxicloroquina. E não deveria ter sido uma evidência que faz com que, eu não sei o que é pausa, mas está nas notícias aí que a OMS fez uma pausa no estudo, né? Não sei o que é pausa, assim, metodologicamente falando, mas que a OMS deu uma pausa no maior estudo para tratar isso. Também não vai fazer falta em relação a essa medicação. Mas é uma incoerência, porque mostrar no estudo observacional que é induzido o tratamento pela escolha do médico, que houve maior mortalidade aqui, é igual a dizer que internamento de pneumonia aumenta a mortalidade. Indivíduos que são internados no observacional têm maior mortalidade porque eles são mais graves. Então, cometer o mesmo erro. Então, esse estudo aí, ele não deveria estar sendo citado. Ele não deveria estar sendo citado. Aliás, eu acho que é uma certa... faz parte da pandemia de informação inútil. Nesse momento aí, isso aí. Ele poderia ser um estudo, se tivesse uma probabilidade de pré-teste um pouco melhor, a sugerir fracamente eficácia, se mostrasse uma tendência a benefício. Mas fracamente, não justificaria o uso. Mas para sugerir ineficácia ou insegurança, ele é pior ainda. Então não deveria estar sendo citado. É anticientífico citar ou até mesmo compartilhar esse estudo pelas redes sociais. É anticientífico. A gente não deve compartilhar coisas inúteis. A gente deve economizar a cognição dos nossos colegas com coisas mais úteis, ou ideias, ou um abraço. É melhor do que mandar um estudo desse que está querendo induzir alguma coisa que ele realmente não tem capacidade. Guilherme. Não só mortalidade, né, Luiz? Lembrando agora que em alguns casos eu
acompanhei pacientes dentro da UTI, onde me enfiaram goela abaixo o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina, são pacientes que naturalmente a gente vai estar monitorando QT, fazendo mais eletro, ou tendo eles em monitorização contínua, e vai ver mais arritmia. Então, não é o tipo de evidência que deve ser usada para esse tipo de resposta. Mas o meu grande medo, na verdade, e você sabe que isso é bem possível, é que daqui a uma semana surja outro estudo observacional com 50 mil pacientes na direção contrária, e que a gente não saia desse ping-pong, quase aqui no Rio Grande do Sul seria um Grenal de rede social, um contra ou a favor, e em circularidade não ir para lugar nenhum, né? Uma coisa interessante, um comentário sobre tamanho amostral. Em estudos assim observacionais que estão querendo propor esse tipo de inferência a respeito de tratamentos, eles têm vieses. E o tamanho amostral, diante de um erro sistemático, ele amplifica o erro sistemático. Ok? Erro sistemático é sinônimo de viés, ele acontece sistematicamente. Se eu boto mais pacientes, o mesmo erro vai acontecendo. Então você amplifica, você torna aquele viés mais estatisticamente significante. E você traz uma conotação de veracidade, porque tem 100 mil pacientes, que você não é aumentando o tamanho amostral que você reduz o viés. O viés existe e ele vai ser amplificado pelo tamanho amostral. Só que as pessoas dizem, não, 50 mil pacientes, 90, 100, cita. As pessoas têm citado muito o tamanho amostral desse estudo do Lancet, como se tamanho amostral estivesse trazendo mais veracidade. Não está, ele está trazendo mais significância estatística à não veracidade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E nós, você estava falando, Luiz, Big Data, e nós indo nisso que tu falou, Guilherme. Em tempos de Big Data, por exemplo, a gente pode partir de Ns estratosféricos e calcular diversos confundidores e criar um score de propensão. E então eu comparo um tratamento, eu posso fazer isso com o antimalárico daqui a pouco, e criar uma evidência favorável. Né? Porque eu vou juntar uma base de dados imensa de 150 países e eu vou conseguir, através de um score de propensão, um pareamento muito lindo. Né? E eu posso demonstrar que a hidroxicloroquina, neste grupo, morreram menos pessoas. Só que eu esqueço de todos os outros potenciais vieses amplificados por esse sistema de obtenção de N em vários lugares. Por exemplo, eu posso estar aninhando num grupo as pessoas de países mais desenvolvidos, que têm acesso a tratamentos melhores, inclusive têm mais acesso mais rápido à hidroxicloroquina, ou à ivermectina, ou qualquer coisa de baixa plausibilidade biológica que eu impute ali naquele grupo. Só que a diferença de mortalidade ela pode se justificar simplesmente por diferenças na qualidade de cuidado, por exemplo. Talvez até a mão no ombro e o olhar mais direto de profissionais. Então, tem coisas não aferidas e não pareadas que podem justificar o resultado. Né? E amplificar, e a amplificação do N amplifica esse viés de seleção não aferido, por exemplo. Perfeito. Assim, como você falou, o score de propensão, ajuste multivariado, são coisas, é o mínimo que se pode fazer, coisas necessárias num estudo como esse, mas não são suficientes. Necessário, porém não suficiente para controlar efeito de confusão. Né? Então, e a que se prestam, então? A que se prestam esses estudos? É para amenizar a questão. Eu acho que diante de situações diante de estudos, digamos, que têm um pouco mais de validade, né? Por exemplo, quando a gente fala score de propensão, é a propensão de prescrever, né? A propensão do indivíduo indicar o tratamento. Então, ele está diante do cenário tratamento. Então, eu acho que se é um trabalho que com score de propensão mostra, digamos, benefício de tratamento,
ele aumenta um pouquinho a probabilidade daquilo ali ser benéfico, tá? Não, então ele molda um pouquinho para mais aquela hipótese, né? Como se desse um pouco mais de entusiasmo para se levar a um ensaio clínico randomizado. Mas, E mas presta um quando eu digo que é alevantador. insuficiente, é para a gente não achar que ao usar o score de propensão, ajustou e isso vai mostrar eficácia. Estou, então, Agora, eu gerando uma acho que nova não hipótese. vale. Eu acho que não tem valor é, comprovar insegurança no estudo observacional, que é pior. Eu acho que nem para isso deve é, gerar hipótese, né, no estudo observacional para comprovar insegurança. Até mesmo porque insegurança não é. Não, o ônus da prova não está na insegurança, né? Não está mais no Tem que benefício, provar né, a do que na eficácia primeiro. insegurança. Exatamente. Primeiro Não é eficácia, prescrever depois os remédios segurança. porque eles não matam, né? Mas na verdade, assim, a segurança eu não observei coisas que invalidam o benefício disso aqui, né? Agora, comprovar insegurança é uma inversão total do ônus da prova. Você não faz estudo para comprovar insegurança, entendeu? Você não faz estudo para comprovar que algo é ruim. Não é você faz estudo para provar que é bom. E aí, se for bom, é também seguro em relação a alguns efeitos adversos e etc. Né? Então não cabe a ciência ficar testando insegurança, muito menos a estudo observacional ficar afirmando insegurança. Meus queridos, Agora, ah, uma com- coisa é válida. Uma vez comprovada, outro valor de estudo observacional, Outcomes Research. Zé Augusto Barreto deve estar me ouvindo aí. Outcomes Research ou estudos de efetividade. Uma vez comprovada a eficácia, quando eu entro na prática, se eu fizer errado, eu posso ter insegurança. Lembre-se daquele estudo da espironolactona que entrou na prática depois de comprovação de eficácia e aumentou potássio, aumentou mortalidade por potássio, etc. Esse tipo de insegurança relacionada ao mundo real e não à prova de conceito, Outcomes Research, esse aí é uma coisa válida para o estudo observacional. Então veja que tem um leque de utilidades para o estudo observacional, um leque grande, mas não está nesse leque a afirmação de que uma droga fantasiosa causa efeito colateral. Não está nesse leque. É melhor a gente simplesmente considerar que aquilo ali é fantasioso e, portanto, eu não sei se fantasia é eficaz ou não. Eu me contento com a dúvida. Não preciso meus provar caros, que algo não existe. É impossível. como o Luiz disse lá no começo, nós conversamos quase todos os dias. Então, se nós não estabelecermos um limite de tempo, provavelmente desidrataremos conversando aqui. Então, gostaria de encaminhar o encerramento da nossa live e gostaria de ouvir a mensagem de vocês dois, com participação do meu filhote aqui, mensagens finais para os nossos estudantes de medicina, para o Projeto STARS, que tem aí talvez uma ambição de começar trabalhinho de formiga dentro das faculdades de medicina, estimular o pensamento crítico, liderança, construção de conhecimento baseado em ciência e em valor. Renato, talvez pedir para o Caleb ou tu mesmo, eu acho que valia a pena botar um contato teu junto ao link ali da publicação dessa atividade, para aquelas escolas médicas ou estudantes de medicina aí do Brasil poder entrar em contato contigo se Nesse interessados. sentido, Guilherme, só para a gente já divulgou, já conversei com várias pessoas e já me comprometi com eles no ano que vem começar a amplificação do projeto. A minha ideia é começar com esse núcleo de 3, mas usar o canal da Choosing Wisely para promover essas nossas atividades, que poderão sim ser assistidas por estudantes de medicina, por residentes, professores, comunidades da saúde, né, para entender o que a gente está fazendo e no ano que vem começarmos com a amplificação do projeto. Né? Mas certamente... Essa amplificação, eu acho, a gente já vai começar a ver manifestação, eu acho que a partir dessa live mesmo, que é o lançamento do STARS, de
colegas de outras universidades demonstrando interesse que seus alunos participem também. Então, espere essa Certamente. amplificação, essa tendência em amplificação. Eu sei que tem colegas aí que são grandes professores e tudo mais, e isso pode vir a acontecer. E eu acho que a entrada de fato de vocês, agora a mensagem para os estudantes, né? Vocês entrando nesse processo do Choosing Wise, ele é inspirador. A gente vê, tem conhecimento do movimento do STARS internacional, e de fato os estudantes eles têm grande protagonismo nisso. Eles inspiram o movimento Choosing Wisely, inclusive o que eles chamam de Teach Up, ou seja, da base, digamos que a base aí da pirâmide são os estudantes e a gente aprende com os estudantes, né? Então não é algo que o Choosing Wise ele só ensina ou determina aos estudantes o que fazer e como fazer o projeto, mas isso vem muito de vocês também. Vocês também nos ensinam, né? E o que eu diria aos estudantes é: estudante de medicina gosta muito de estudar, né? E aí a minha mensagem é assim: estudem um pouco menos e pensem mais, né? Estudar, que eu estou falando, é o acúmulo de conhecimento, né? Talvez a gente não precise acumular tanto conhecimento mais nos dias atuais, a gente precisa desenvolver a habilidade do que a gente faz com esse conhecimento. E o que o médico faz é pensar. A principal tecnologia do médico é o pensamento. Então, invistam mais na sua habilidade de pensar e também na sua atitude em termos do pensamento médico. Então, é a habilidade e a atitude. Uma atitude mais ousada, criativa. Olha que eu falei de pouca criatividade, usar antimalárico como talismã. Criativa. Sejam criativos no ato médico, dentro de um paradigma científico. Tenham criatividade. E tenham principalmente a atitude cética. Cético não é a mesma coisa que cínico. Cético é apenas aquele que quer explorar, que quer procurar, que quer ver uma evidência para se convencer. Então sempre perguntem a seus professores, a seus preceptores, por que você está dizendo isso? Perguntem a vocês mesmos por que eu prescrevo hidratação pré-contraste para prevenir insuficiência renal. Se perguntem isso, que a gente aprendeu isso, mas se perguntem por que a gente aprende certas coisas, né? Então é a habilidade do pensamento que vocês têm que desenvolver e a atitude cética. E o desenvolvimento dessas duas coisas é o que fará com que a geração de vocês seja uma geração não necessariamente revolucionária, mas evolucionária do paradigma médico. Guilherme. Não, acho que como mensagem final, acho que tu poderias, uma sugestão, pensar a próxima atividade com os próprios estudantes de medicina, protagonizando. O Caleb nos ajudou nos bastidores, mas era muito interessante de discutir com eles, por exemplo, se acredita o Caleb que a grande massa de estudantes hoje já está preparada para valorizar um profissional que nem o Luiz, cheio de limitações e que aceita que o olho dele não é capaz de olhar para um cenário e enxergar se uma medicação ela própria funciona ou não nos pacientes que ele trata. Como é que eles enxergam isso em relação àquele modelo de professor antigo, que eu tive muitos na minha faculdade de medicina, acredito que tu também ainda, Renato, que traduzem aquela ideia de que eles conseguem enxergar esse tipo de coisa que o Luiz disse que não enxerga, né? De olhar O para o Caleb curso também tem. daquela É do doença tempo do Caleb isso também ainda. tá? E perceber se a medicação funciona ou não. Essa discussão com ele seria muito interessante. Queria te parabenizar e dizer que a gente vai tentar dar todo o apoio para esse projeto que tu passas a coordenar, traga muitos frutos aí para a iniciativa Choose Wise. Agradecer pelo empenho até aqui e tenho certeza que vai ser. É uma grande oportunidade que vocês e a Choose Wisely estão me dando.
e eu recebo essa oportunidade com muito entusiasmo. Eu sinto uma grande satisfação e coordenar esse projeto traz sentido à minha escolha de ser professor. Então, eu quero dizer a vocês que certamente eu vou fazer o melhor que eu posso, mas talvez o melhor que eu possa fazer é deixar na mão dos alunos a liderança e ajudá-los como mentor a que eles cheguem às melhores formas de conduzir as ações, que eles liderem o processo e que eles representem o que um STARS da Choosing Wisely tem que ser. Ele tem que ser um exemplo para os outros colegas. Ele tem que promover conhecimento entre os colegas dele. Mas mais do que isso que o Luiz falou, ele tem que ser alguém que vá provocar aprendizado no seu mestre. E uma das nossas primeiras ações vai ser de integração entre os núcleos, é desenvolver uma lista do que perguntar ao seu professor e como perguntar ao seu professor. E a partir disso também trabalhar questões referentes ao que não fazer no ensino médio. E aí o Luiz já disse assim, não estude tanto. E lá a gente pode colar, valorize o raciocínio, valorize o pensamento. As informações hoje são fáceis de se obter. E uma lista para os professores. Não interrompa o seu aluno. Então, várias coisas que podem ser trabalhadas que eu acredito que possam sim gerar uma geração é boa, né? Mas criar um grupo mais evoluído do que o nosso. Ainda a Faculdade de Medicina tem, e não só aqui, mundo afora, o tom professoral ainda, não sei se predominante, mas ainda muito importante. Então, trabalhemos nós para que o que nós conversamos ontem, nas nossas conversas, a gente possa trabalhar em um cenário de medicina baseada em humildade. E que a nossa humildade nos sirva para entender as incertezas, que ela nos sirva para que nós possamos questionar as nossas próprias certezas. E era isso, eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem abrilhantado o lançamento do STARS, 2 colegas que eu respeito muito, admiro muito, e que a partir de agora, a partir da próxima live, quem estará nessa câmera serão os nossos alunos, ensinando ou provocando ou desafiando seus colegas a pensarem criticamente, cientificamente, para que eles possam ser profissionais, uma geração de profissionais melhor do que foi a nossa, ou do que é a nossa, e que foi a anterior à nossa. Acho que era isso, deixo essa mensagem final. Um grande abraço a vocês e que sigamos tu viu, nossa mas era luta em tua juntos. homenagem aqui, ó. Estragou a live no final, que verdade. Mas então, Paradigma religioso. ele veio com a caneca da cloroquina para cima de mim. Tchau para vocês depois dessa. Tá, foi ótimo. Abraço a todos que nos assistiram, muito obrigado. E sigam ligados nas redes sociais da Choosing Wisely para acompanhar as próximas atividades e o compartilhamento de pensamentos e provocações. É muito importante quando vocês comentam, vocês deixam o ponto de vista de vocês, porque Choosing Wisely é provocação de debate, não apresentação de certezas. Então, tá? Até a próxima, um abraço para todo mundo. Até a Tchau, próxima. Luiz. Tchau.